Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. No vídeo de hoje nós iremos ver que a fé é uma virtude teologal. Nós iremos ver isso no livro de São Tomás chamado De Veritate e o texto diz o seguinte: a fé não é uma virtude moral nem intelectual, mas é uma virtude teologal. Contudo, as virtudes teologais, ainda que convenham com as intelectuais ou com as morais no sujeito, diferem, porém, no objeto. Com efeito, o objeto das virtudes teologais é o próprio fim último, porém, o objeto das outras virtudes são as coisas que se ordenam para o fim. No entanto, por isso, os teólogos propõem certas virtudes acerca do próprio fim, o que não fazem os filósofos, porque o fim da vida humana que os filósofos consideram não excede a faculdade da natureza, pois o homem tende a esse fim por inclinação natural, e assim não é necessário que alguns hábitos o elevem para alcançar esse fim, assim como é necessário que o elevem para atender ao fim que excede a faculdade da natureza que os teólogos consideram. Então, para São Tomás, há três tipos de virtudes: as virtudes morais, as virtudes intelectuais e as virtudes teologais. As virtudes teologais são as virtudes que são efeito da graça santificante dada por Deus. São três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Há 5 virtudes intelectuais: a prudência, a arte, a ciência, a sabedoria e o intelecto. Há muitas virtudes morais, e as principais virtudes morais são as virtudes morais que também são cardeais, que é a temperança, a fortaleza e a justiça. A prudência é uma virtude cardeal que também é intelectual. São Tomás diz que as virtudes teologais, de algum modo, podem convir com as virtudes morais e intelectuais no sujeito. São Tomás quer dizer o seguinte, que a parte da alma onde se dá uma virtude teologal pode ser a mesma que uma virtude moral ou intelectual. Por exemplo, o sujeito da fé, onde ela se dá na alma, é o intelecto. Então, uma virtude intelectual do âmbito natural está numa potência intelectiva da pessoa, assim como a fé. Então, nesse sentido, não há distinção com relação ao sujeito. Porém, é possível distinguir duas coisas com relação a uma virtude intelectual do âmbito natural e uma virtude da fé. Pois uma virtude intelectual no âmbito natural, como por exemplo a sabedoria ou a ciência, ela é adquirida a partir da capacidade da pessoa no âmbito natural, porém a fé é adquirida como efeito da graça santificante. Além disso, ele destaca aqui que o objeto das virtudes teologais, o objeto da fé, esperança e caridade, é o próprio fim último, que é Deus. Porém, o objeto das virtudes morais e intelectuais é aquelas coisas que são, de algum modo, meio para o fim, enquanto o objeto das virtudes teologais, inclusive a fé, é o próprio Deus, é o fim último, enquanto verdade primeira, com relação às verdades da fé necessárias para a nossa salvação. São relativas às verdades que nós devemos crer para a nossa salvação. E conforme dizemos, é necessário que para alguém ter fé, Deus infunda na pessoa a graça santificante. E se você quiser conhecer mais sobre a fé segundo o pensamento de São Tomás de Aquino, eu fiz um curso recentemente de introdução à razão e fé segundo o pensamento de São Tomás de Aquino. Esse curso ele foi feito principalmente para pessoas que estão começando, estão iniciando o estudo sobre São Tomás de Aquino. Eu mostro certas noções básicas sobre o realismo do pensamento de São Tomás de Aquino, mostro que a fé é uma virtude teologal, esclareço algumas noções, mostro que há proposições sobre Deus que podem ser atingidas no âmbito natural, são as proposições sobre Deus no âmbito metafísico, e há proposições sobre Deus que transcendem a nossa capacidade racional, são as proposições propriamente da fé. E também expõe que, segundo a posição de São Tomás de Aquino, as verdades da razão não são contrárias às verdades da fé. E também falo sobre os artigos de fé no âmbito geral. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse curso, o link do curso está aqui abaixo na descrição deste vídeo. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho do canal e até o próximo vídeo. Até mais.